Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor através da leitura da palavra, tá bom? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 44, versículo 21, que fala assim: Tu certamente ficarias sabendo disso, pois conhece os pensamentos secretos das pessoas. Mas por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Acorda, Senhor, porque está dormindo. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Vou ler de novo. Tu certamente ficarias sabendo disso, pois conheces os pensamentos secretos das pessoas. Mas por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como as ovelhas que vão para o matadouro. Acorda, Senhor, porque está dormindo. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. O que é aqui? Aqui em Salmos, essa oração está mostrando que o autor está insatisfeito com Deus. Está mostrando que ele está passando por dificuldades e Deus se mantém em silêncio. Está mostrando que ele está irritado com essa situação e que ele precisa de solução. Entende? Por que Deus às vezes se mantém em silêncio no nosso processo? Por que Deus permite que a gente passe por situações, às vezes, de humilhação e constrangimento? Por quê? Por que essas coisas, aos nossos olhos ruins, acontecem conosco e Deus se mantém calado? Muitos aqui passam por situações assim, aonde Deus se mantém calado e a pessoa não entende por quê. O silêncio de Deus é trabalho, porém o silêncio de Deus também é espera. É espera por você se posicionar e obedecer ao que Ele já te pediu. Entende? Aqui a palavra está nos afirmando que Deus sabe o que o autor está pensando. Por que Deus sabe? Porque Deus é onisciente. Ele consegue entender o que você vai falar antes de você falar. Ele sabe a intenção do seu coração em algo que você está fazendo para alguém ou até consigo mesmo. Entende? Que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Primeiro, Deus sabe o que você pensa e qual é a intenção do seu coração. Só que Deus tem um porém aqui no meio do caminho. Até quando você, no seu achismo, vai achar que Deus tem que cumprir como obrigação, ok? O que Ele te promete a você? Deus cumpre com a sua palavra? Cumpre. Mas Ele cumpre porque Ele quer. Ele cumpre porque é por merecimento. Ele cumpre porque é por graça. Ele cumpre porque é por misericórdia. Ele cumpre por amor a você. Porque Ele é uma pessoa de palavra. Ele tem princípios e caráter e valores. Por isso que Ele cumpre. Entende? Só que Deus não cumpre por obrigações, porque a gente quer que Ele cumpra. Existe uma diferença muito grande nisso aí. Deus está em silêncio no seu processo, porque Ele está esperando você quebrar o seu orgulho e obedecer o que foi solicitado. Então, na verdade, o silêncio de Deus, na sua situação, nessa situação aqui, é esperando você se posicionar.
Não é o Senhor que precisa obedecer a ordem que foi dada. Somos nós, filhos, que precisamos submeter à autoridade de Deus e obedecer às ordens que Ele nos passa. Entende? Então Deus está esperando você admitir que na situação que você se encontra, sozinho, você não consegue fazer. Então, o silêncio de Deus é a espera do Senhor para você admitir para si mesmo que sozinho você não consegue. Ou seja, Deus está esperando você dar o braço a torcer, quebrar o seu orgulho e pedir ajuda dele. Entende? Se você não admitir que você precisa de ajuda, ele vai se manter em silêncio até você se dobrar a ele. Entende? É preciso dobrar os seus joelhos na presença do Senhor, reconhecer quem é Deus na tua vida, reconhecer que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, reconhecer o seu papel de filho e se submeter à autoridade do Senhor sobre ti. Então, o silêncio que você está passando neste momento é Deus querendo te ensinar que você não prevalece sobre Ele, mas que Ele prevalece sobre você. Não é Deus que trabalha para a gente, mas somos nós que nos submetemos à autoridade dele e obedecemos para viver os propósitos, as promessas, os milagres. Deus não tem obrigação para conosco. Deus trata a gente por misericórdia e amor. Graça. Entende? Então Deus não tem que fazer porque você quer. Ele faz porque Ele quer. Ele faz porque Ele quer ver você bem. Ele faz porque Ele quer te agradar. Ele faz porque Ele quer ter. Você desenvolveu um relacionamento com Ele. Ele faz porque você confia nele. Entende? Deus age na reciprocidade. Mas o orgulho que você está carregando está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Porque é muito fácil quando Deus coincide a vontade dele com as nossas. Aonde ele manda a gente fazer algo, a gente vai lá e executa. Só que quando Deus mexe na ferida, quando Deus expõe o que está podre, a tendência do ser humano é recuar. Só que você não tem que recuar, você tem que enfrentar. Porque se você não enfrentar o que está ferido, ela sempre vai existir, a ferida. O trauma sempre vai estar aí. Então, se Deus está esperando você quebrar o seu orgulho e vir pedir a ajuda dele, é porque você é a pessoa que recuou. Quando ele foi lá e mostrou, evidenciou que estava em oculto na sua vida. Não recue. Pelo contrário, ande para frente e se abra 100% para o Senhor, deixando Ele colocar a mão aonde está ferido e arrancar de dentro de você o que está ferido. Então, enfrente a situação e admita para si mesmo e para Deus, no secreto com Ele, que sozinho você não consegue, que você precisa de ajuda. Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está trabalhando na sua personalidade. Quando a gente admite para nós mesmos e para Deus que nós sozinhos a gente não consegue e que a gente precisa de ajuda, a gente está dando a abertura para Deus mexer. Deus está tirando o nosso ego. Deus está mexendo no nosso orgulho. Nos sentimos feridos mediante a isso, a pedir ajuda. Só que Deus precisa trabalhar o seu coração. Para você viver os propósitos e as promessas do Senhor, o seu coração precisa ser trabalhado. A humildade precisa existir dentro de você. Então, toda essa situação que você está passando
que Deus quer que você peça ajuda, é justamente para tornar você uma pessoa mais humilde. Para você reconhecer que sozinho você não consegue, que sozinho você não é ninguém. E que a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e a presença dele que faz acontecer, não é você, é Ele. Ele precisa ser evidenciado. Ele precisa ser glorificado. É o Senhor, não é você. Você precisa entender o seu papel de filho. E Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que tem o poder. É Ele que rege sobre tudo. Entende? Então Ele vai se manter em silêncio até você dar o braço a torcer e admitir que sozinho você não consegue, que precisa de ajuda e em Deus pedir essa ajuda. O orgulho está sendo a sua ruína. Libere o que tem que ser liberado e busque a presença de Deus. Admita que você precisa de ajuda. Quebra esse orgulho que está dentro de ti. Entende? Tem bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Deus quer que você saiba de algo aqui. Tem bênçãos que Deus traz para a nossa vida, que elas não duram para sempre, esperando você quebrar o orgulho para poder receber a bênção nas mãos do Senhor. Então não testa a paciência de Deus. Não testa a misericórdia dele. Não teste ao Senhor, de um modo geral. Não vale a pena, você não vai vencer a guerra, você não vai vencer essa luta, essa batalha. A gente não consegue vencer a batalha com o Senhor. Ele vai se manter em silêncio contigo, você vai continuar dando murro em ponta de faca, você vai continuar sangrando, você vai continuar se ferindo, mas ele não vai dar o braço a torcer para você. Ele vai fazer com que você dê o braço a torcer para ele. Vai pelo amor, vai pela dor, mas você vai dar o braço a torcer para ele. Só que esse caminho aí que você está tentando persuadir o poder de Deus para ti, e tá com orgulho dentro de você, você pode vir perder o que ele tem para você. Entende? Então não queira perder nada de Deus para sua vida, porque uma vez perdido pode ser que não volte. Então o orgulho, ele precede a queda. Ele antecede a queda. O orgulho não te leva a lugar nenhum. Você perde muito com orgulho. Ser uma pessoa orgulhosa, ser uma pessoa soberba, é ser uma pessoa altiva, é o ego tá inflamado. Essas coisas não são de Deus. Então Deus está trabalhando a situação toda para te ajudar. Só que você não está enxergando dessa forma. Você está fechado numa ostra. Está botando bloqueios que você não deixa ninguém passar. Só que Deus está querendo te mostrar que esse modo que você escolheu viver está te afastando dele e está fazendo você vir a perder o que ele tem para ti. Porque o seu orgulho precisa ser quebrado. E a humildade precisa existir na sua vida. É a vontade do Senhor que prevalece sobre ti. Você não escolheu viver os propósitos do Senhor para sua vida? Você não escolheu estar de acordo com a vontade de Deus? Então vai ter momentos que ele vai te confrontar, justamente para te libertar do cativeiro que você se encontra, que está fazendo você ficar orgulhoso, orgulhosa. Então libere o que tem que ser liberado, peça a ajuda do Senhor e reconheça que sozinho você não consegue, mas que você só consegue mediante, porque Deus faz parte de ti. E não perca as bênçãos que Deus tem para ti. Deus está te esperando no secreto. Busque-o em oração, admitindo que você precisa de ajuda, que você não é ninguém sem Deus e que você precisa dele na sua vida, justamente para limpar o seu coração, quebrar o seu orgulho, para você estar de acordo com a vontade dele. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.